Meus irmãos, nós estamos aqui porque Jesus está aqui. Ele é aquele que esteve morto, mas que ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. E tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a quem nós adoramos, bendizemos nessa manhã. Estamos felizes aqui, porque mais uma vez lembramos que o túmulo está vazio. A nossa alegria, e nessa manhã nós comemoramos que há 1982 anos atrás, a uma hora dessas, Jesus estava sendo chicoteado, ele estava sendo insultado, já havia provavelmente passado o seu julgamento na mão de Pilatos, e agora então ele caminhava para a cruz. Aquele dia medonho, aquele dia triste, mas aquele dia que foi vencido por ele. E a vitória dele é a nossa vitória. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. E nesse momento nós podemos celebrar esse Jesus que está vivo, que está à destra de Deus, de onde ele há de vir para julgar o mundo. E meus irmãos, eu quero convidá-los nesse momento a que nós possamos abrir nossos corações mais uma vez, nossas mentes, para receber a palavra do Senhor. Eu quero de pronto agradecer o convite do nosso irmão, pastor Jefferson. Quero dizer que eu estou feliz de estar aqui, revendo muitos amigos, né? Felipe, Marquinhos, os irmãos pastores aqui, reverendo Nestor, Cristiano, Renato, reverendo Eloy, Paulo, David, o Rafael, né? E o reverendo Jefferson também. E eu menciono o presbítero Antônio também, que foi nosso companheiro, né? Na reunião do Supremo Concílio. Eu estou feliz de poder ver esses irmãos e outros irmãos também aqui. Eu estou acompanhado também da minha esposa, Fernanda, está sentada lá atrás. Também alguns irmãos da 7ª igreja também que estão aqui conosco. Cadê os irmãos da 7ª aí? Amém. Deus abençoe. Feliz de tê-los aqui também, juntos para adorar o Senhor. Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de João, no capítulo 13. João, capítulo 13. Do versículo 1 ao 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes:
compreendei o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Peça ao Senhor para Deus falar ao seu coração. Espírito do Santo Deus, opera em nós, renova-nos, transborda-nos, consola-nos, fala-nos, alimenta-nos, pastoreie nossas almas, nossos corações, e não permita, meu Deus, nós sairmos daqui nesta manhã, sem o Senhor falar muito de perto, sem nós podermos ouvir claramente e individualmente a voz do Senhor falando com cada um de nós. Usa, meu Deus, como instrumento do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a mensagem que eu quero trazer nessa manhã é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de também revisão. Momento de nós olharmos para as nossas vidas e nós nos compararmos com aquele que é o Mestre, com aquele que é o Senhor, com aquele quem é o Jesus, aquele que a Bíblia diz que nós devemos ser semelhantes a Ele, aquele a quem a Bíblia diz que nós devemos alcançar a perfeita varonilidade, a estatura, a medida de Cristo. A mensagem que eu deixo nessa manhã, irmãos, tem um título, um exemplo singelo de maravilhoso amor e profunda humildade. E eu trago essa mensagem porque um dos temas sugeridos, ou é o tema que está sendo sugerido, é comunhão debaixo da mesma cruz, ou sob a mesma cruz. E esse, meus irmãos, é um tema extremamente pertinente, um tema que é muito necessário, a comunhão que nós precisamos ter debaixo da mesma cruz. E o Senhor Jesus, meus irmãos, há 1982 anos atrás, numa quinta-feira à noite, às vésperas da sua morte, às vésperas de sua traição, às vésperas do seu sofrimento, o Senhor Jesus teve um momento muito especial com os seus discípulos. O momento dele deixar ali as últimas instruções. E uma das últimas instruções que o Senhor Jesus deixou ao seu povo, por mais assim, surpreendente que pareça, não é uma mensagem de fidelidade. Ele não está dizendo, meus irmãos, vocês precisam ser fiéis a mim. É claro que isso é importante, mas a mensagem final que ele vai nos deixar é uma mensagem de amor. E o capítulo 13 de João nos fala sobre isso, de modo que no versículo 34, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. E ele diz: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E essa mensagem de Jesus é uma mensagem profunda. Essa é uma mensagem que tem impactado a muitos. Impactou a vida do próprio evangelista João. No livro de João, ele dedica boa parte do seu livro às últimas 24 horas da vida de Jesus. Vocês vão ver que em Mateus, em Lucas, em Marcos, os relatos a respeito das últimas horas de Jesus, eles são dados ali em alguns versículos, alguns capítulos.
Os outros evangelhos, a boa parte fala daquilo que Jesus ele fez durante os outros quase 3 anos de ministério, mas essa mensagem de Jesus impactou João de uma tal maneira que ele dedica então os capítulos 13, 14, 15, 16, 17 e 18, 6 capítulos do seu livro, para falar das últimas 24 horas da vida de Jesus. E nós entendemos que aqui tem uma mensagem muito importante. E a mensagem de Jesus aqui, meus irmãos, antes da mensagem da humildade que todos nós vemos, quem não tem o lava-pés como grande exemplo de humildade, mas meus irmãos, vem também aqui nesse texto uma mensagem de amor também, uma mensagem de que nós devemos e precisamos amar uns aos outros e tratar a cada um dos outros como superiores a nós mesmos, a amá-los com amor como o que Jesus nos amou. E nós precisamos aprender isso. Nesse momento que nós vivemos, de dias muito individualistas, de exclusivismo, nós precisamos, meus irmãos, nos achegar uns aos outros, como povo de Deus, de uma maneira mais inclusivista, de uma maneira mais solidária, de uma maneira mais amorosa. E a mensagem, então, é um exemplo singelo de maravilhoso amor e profunda humildade. E como é bom quando a gente tem exemplos assim. Eu li sobre uma história de um pastor missionário aqui entre nós, um pastor presbiteriano. Ele é holandês, ele era holandês, faleceu há pouco tempo atrás. E ele se chamava Francisco Leonardo Chawisky. Ele era sogro do reverendo Augusto Nicodemos. E o reverendo Francisco Leonardo, uma pessoa muito até intelectual, acadêmico, mas um homem de Deus, e ele foi diretor do Seminário do Norte, o Seminário Presbiteriano lá em Recife. E diz então que certa vez à tarde, na hora do café, ele então foi para o refeitório tomar café com os seus alunos. Quando ele chegou lá, estava uma farra entre os seminaristas. E geralmente o seminarista come muito, e eles estavam meio gordinhos. Eles resolveram tirar o miolo do pão para não engordar muito. Então eles tiraram o miolo do pão, fez umas bolinhas assim daqueles, e comeu o pão. Depois do café eles começaram a brigar de guerra de miolo de pão. E o reverendo Francisco Leonardo dizem que chegou e estava aquele alvoroço, e ele era o diretor do seminário. E aí então os seminaristas faltaram um pouco a bater continência. Todo mundo ficou sem lugar. E ele falou: agora vai vir um esbregue, agora vai dar diretório acadêmico, agora vai dar confusão isso aqui. E dizem que ele não falou nada. As bolinhas de pão estavam caídas no chão, ele pegou uma por uma daquela bolinha, botou em cima da mesa, sentou e começou a comer bolinho de pão por bolinho de pão. E aquilo ali marcou profundamente a vida daqueles seminaristas. E ele fez aquilo não para tirar onda, ele fez para dar um exemplo para eles. E ele era uma pessoa muito bacana, eu tive o privilégio de conhecê-lo, um homem muito humilde. A gente não sabia, pela aparência física dele, nós não sabíamos que ele era tudo o que ele era. E só conhecendo o reverendo Francisco Leonardo é que as pessoas poderiam saber verdadeiramente quem ele é. Porque de aparência ele não era um cara pomposo, não era um cara assim orgulhoso, mas uma pessoa muito espiritual, um homem de Deus. Que exemplo bacana. E Jesus aqui, meus irmãos, ele faz algo semelhante. E eu entendo que o Francisco Leonardo, o reverendo, copiou aqui de Jesus. E ele fez certo. E às vezes a gente acha que os grandes homens e as grandes mulheres são aqueles que inventam grandes coisas. Mas, meus irmãos, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, os grandes homens e as grandes mulheres de Deus são justamente aqueles que copiam, aqueles que imitam, e aqueles que copiam especialmente a Jesus. O exemplo dele, a maneira dele, o jeito dele, a vida dele, as palavras dele. Esses são os grandes homens e as grandes mulheres. E, meus irmãos, é muito interessante a gente olhar para esse texto aqui. Esse texto é um daqueles textos que a gente lê e dá vontade da gente chorar uma meia hora depois. Esse texto é muito profundo. É um texto muito cheio de coisas aqui que a gente não consegue compreender na verdade.
E aqui nesse texto tem uma pergunta de Jesus, e Jesus pergunta: compreende o que vos fiz? E aí de repente algum exegeta, alguém profundo no grego, vai fazer uma exegese profunda aqui nesse texto e vai dizer: eu compreendo o que Jesus fez, eu compreendo profundamente esse texto. Mas meus irmãos, ninguém consegue compreender esse texto na sua profundidade. A nossa mente humana, o nosso coração humano não consegue abarcar as verdades espirituais que estão contidas nesse texto. Só o Espírito Santo para nos ajudar, e é por isso que nós oramos a Ele. Esse texto, meus irmãos, é um texto muito conhecido de todos nós. Nós sabemos a história. Aqui era quinta-feira à noite, do ano 33 da era cristã. E aí então Jesus, Ele deu um mandado a João e a Pedro. Antes de entrar em Jerusalém, Ele disse: olha, vão na frente, e vocês vão preparar para nós a ceia. E aqui era a ceia da Páscoa, a festa dos judeus, o memorial de libertação do Egito. Jesus não tinha uma casa, ele não tinha um terraço, ele não tinha um cenáculo. Ele disse: olha, vão e arrumem para nós. E João e Pedro, eles foram para arrumar o local da festa, e arrumar não só o local, como também a comida, o pão, o vinho, o cordeiro e as demais comidas. E eles então foram arrumar o aposento, e a Bíblia não nos diz exatamente como foi que eles conseguiram, mas eles conseguiram o local, e esse local provavelmente tenha sido mobiliado com uma mesa, não uma mesa como essa que a gente vê, uma mesa baixa. Naquela época dizem que não havia cadeira para os pobres sentavam no chão na hora da refeição, uma mesa de aproximadamente 50, 60 centímetros de altura, uma mesa em formato de U. Eles arrumaram também a comida, o pão, o vinho ali, não sei se havia toalha naquela mesa, e eles também conseguiram uma bacia para lavar os pés, conseguiram uma toalha, uma espécie de avental que os escravos usavam, mas infelizmente eles não conseguiram nenhum escravo, felizmente aliás, não conseguiram nenhum servo, eles não tinham dinheiro para pagar, eles não haviam posses, e de maneira que eles conseguiram a água, conseguiram a bacia, conseguiram uma toalha, mas eles não conseguiram alguém para lavar os pés, porque isso era serviço de empregado, isso era serviço de escravo, isso era serviço de gente, assim, de posição social muito pouco reconhecida. E para lá eles foram. E aí alguns estudiosos dizem que Jesus sentou na parte posterior do U, chegando na sala, ali provavelmente a porta, e Jesus então senta na parte de lá. Jesus senta, depois Judas senta, e os outros discípulos vão sentando, e na ponta da mesa de cá, provavelmente estavam em penúltimo lugar o apóstolo João. Há dúvidas, ou se ele estava perto de Judas, ou se ele estava perto de Pedro, mas provavelmente na última parte estava Pedro, porque Pedro era o dono da festa, foi ele quem conseguiu as coisas para a ceia. Então ele deveria ficar mais à porta, e ele assume aquela responsabilidade de servir. E os judeus eram muito rigorosos na hora da Santa Ceia, eles precisavam lavar os pés, eles tinham esse ritual de lavar os pés, mas eles também tinham uma necessidade. Imagina só, eles estavam em Jerusalém, naquela época não haviam botas, sapatos, eles andavam quando muito de sandálias abertas. Cidade de Jerusalém, uma cidade pueril, sem pavimentação ali naquela época. E ali naquela cidade, além da poeira, andava também cabritos, cordeiros, camelos, cavalos, bois. Você sabe muito bem que esses bichos não têm muito senso de educação. Eles não sabem fazer as coisas no sanitário. E vão andando e fazendo as suas próprias necessidades, urina, fezes. E aqueles discípulos estão ali, e eles chegam na hora da ceia, já no fim da noite, e eu imagino que os pés deles não estavam muito cheirosos.
E eles então sentam assim, é baixinho, né? Porque quando a mesa é alta, a gente senta na cadeira e esconde o pé lá para trás assim, né? Mas lá não tinha jeito, tinha que botar o pé para frente mesmo. E eu imagino que muitos daqueles pés não estavam cheirosos. Um chulezinho de leve, uma poeira, um cocôzinho de vaca ou de cabrito. E aí então, irmãos, quando eles chegam para aquela Santa Ceia, ou quando eles chegam para aquela Páscoa, não havia lá o escravo para lavar os pés. Jesus chega, eu imagino que ele dá uma olhada assim, ele olha para a bacia, ele olha para Pedro, olha para os outros, o Pedro não fala nada, ele vai e senta. E os outros discípulos, seguindo o mestre, fazem a mesma coisa. E Pedro também, imagino que ele fica meio sem graça, João, eles que tinham preparado uma festa, olham um para o lado do outro, mas também ninguém falou nada, ninguém fez nada, vamos continuar assim. E eles então, irmãos, começaram a comer. Imagino que Jesus tenha feito uma oração, agradecido o alimento. Imagino que Jesus tenha trazido à memória deles a libertação do Egito. Imagino que Jesus tenha feito ali um momento solene de comunhão, de oração, de agradecimento ao Pai. E aí então eles começam a jantar, e eles estão comendo, bebendo ali o seu vinho. E chega determinada hora, irmãos, que Jesus então, ele fica incomodado com aquilo. E então ele levanta, ele tira sua túnica, ele pega aquele avental de escravo, aquela toalha, ele põe em volta da sua cintura, e ele começa a fazer aquilo que nós conhecemos como lava-pés, superficialmente. E aí a gente estava vendo reportagem que ontem o Papa Francisco também foi numa prisão em Roma, também lavar o pé lá de alguns prisioneiros. Mas, meus irmãos, aquele lava-pé do Papa não tem nada a ver com esse lava-pé de Jesus. Isso é apenas um ritual. Esse de Jesus tem um significado muito profundo. E eu quero falar de alguns significados, de algumas coisas que nos ajudam a gente a entender isso. A humildade de Jesus, o amor de Jesus. E Jesus, meus irmãos, é esse Deus maravilhoso. Enquanto Ele é rei do universo, Ele não parece rei do universo. Enquanto Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele não parece Senhor dos céus e da terra. Isaías 53 diz que olhamos para Ele e não havia formosura, nem beleza, nem nada que nos agradasse. E enquanto muitos reis, eles querem conquistar os seus reinos pela força, pelo poder, pela riqueza, pela pompa, Jesus é aquele que vem conquistar justamente pelo contrário, Ele vem conquistar pela singeleza, pela humildade. E aqui então, irmãos, Jesus de uma maneira tão humilde, Ele cativa o coração dos seus discípulos. E aqui, irmãos, olhando para esse texto, a gente vai ver que tem coisa muito mais profunda que a gente vê. É interessante você ver alguns verbos que tem nesse texto. Primeiro versículo vai dizer que antes da festa da Páscoa, a palavra aí, o verbo diz sabendo. Ele sabia. E aí então, depois no versículo 3, sabendo este, que o Pai tudo confiara às suas mãos. E Jesus, irmãos, Ele vai dizer várias vezes, vai usar várias vezes aqui o verbo saber. João vai dizer, e ele vai mostrar da consciência de Jesus, de quem Ele era, o que Ele era, o poder que Ele tinha, a responsabilidade que está nas suas mãos. Jesus aqui, irmãos, Ele já está com a sua consciência já bastante repleta dos desígnios de Deus. Nós não sabemos como, o modus operandi disso, mas a palavra de Deus diz que Jesus, Ele se esvaziou da sua glória, quando da sua encarnação. Quando Jesus nasceu, Ele era apenas, embora sendo Deus, Ele tinha muito pouco conhecimento. Jesus não sabia falar nem beabá. A única coisa que Jesus sabia fazer era chorar e mamar. Mas com o passar do tempo, o Senhor foi dando algumas revelações ao coração de Jesus. Foi trazendo, foi revelando progressivamente ao longo da sua vida aquilo que Ele era e o objetivo daquilo que Ele estava no mundo, para aquilo que Ele veio ao mundo. E aqui então diz que chegando esse momento, Jesus ele estava plenamente consciente do momento em que Ele vivia.
antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a hora de passar deste mundo para o Pai. Isso aqui, irmãos, na verdade é um eufemismo, é uma figura de linguagem. Se João fosse tipo o Ratinho da vida, tipo da Atena, ele ia escrever assim: sabendo Jesus que era a hora de tomar um cacete dos romanos, sabendo Jesus que era a hora dele ser traído por aqueles de seus discípulos, sabendo Jesus que era a hora dele ser abandonado pelos seus, sabendo Jesus que era a hora que ele ia apanhar até sangrar. Mas aqui João, de uma maneira polida, ele vem escrever sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Irmãos, Jesus ele está nos momentos antes da sua morte. Ele está aqui aproximadamente 18 horas antes da sua morte. E Jesus já está angustiado. João vem descrever qual que é o estado mental, espiritual de Jesus. Ele sabia, ele tinha consciência plena de que em alguns momentos iria acontecer com ele a coisa mais estranha que lhe haveria de acontecer, que era a morte. Como poderia isso, Deus morrer? Como poderia isso, aquele que era cheio de glória, cheio de poder, aquele que estava eternamente ao trono de Deus, agora ele vem ao mundo e ele está para enfrentar o momento mais difícil da sua vida, porque além da morte, além do sofrimento, e muito pior do que isso, era o sofrimento do Pai, que ele haveria de sofrer por causa do abandono do Pai, por causa dos nossos pecados sendo lançados sobre eles, e em momento aqui na cruz ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Momento de grande sofrimento, que no Getsêmani ele chega a transpirar sangue. Jesus ele tinha consciência desse momento, e meus irmãos, na hora de morrer, ninguém tem muita paciência para muita coisa não, viu? Na hora de morrer, ninguém fica pensando muito nos outros. Na hora de morrer, eu imagino que cada um começa a pensar sobre si mesmo. Aquele era um momento angustiante para Jesus, aquele era um momento difícil para Jesus, mas Jesus ele não perdeu a sua serenidade, Jesus não perdeu o seu senso, ele não perdeu a sua sabedoria, ele não perdeu o seu amor. Ele estava consciente do momento que vivia, e aqui João vai acrescentar uma declaração muito importante: e tendo ele amado os seus que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Percebam, meus irmãos, que esse texto ele fala de amor. E por que essa declaração está incluída nesse texto de lavação de pés? É porque Jesus aqui ele está mostrando não só a sua humildade, mas ele também está mostrando o seu amor. Porque, meus irmãos, lavar pés de irmão, lavar pé de gente complicada como nós somos, não é só uma questão de humildade, é também uma questão de amor. Por mais humilde que você seja, você não vai ficar lavando o pé de quem você não ama. A gente só lava os pés daquele a quem a gente ama. E é essa declaração que Jesus está dizendo, que João está dizendo. Ele tendo amado os seus. Isso é um verbo contínuo, que demonstra que Jesus sempre amou. E João aqui, ele nem faz aí um julgamento pré-existente, humanamente falando, mas na verdade Jesus nos amou não só do primeiro ano dessa época para cá, ele nos amou desde a eternidade, desde quando nos desígnios celestes foi determinado que ele viesse ao mundo para morrer por nós, antes mesmo da nossa existência, ele nos amou. E aqui essa declaração diz que ele amou, ele tendo amado, ele também amou-os até o fim. E meus irmãos, não é que Jesus parou de nos amar depois da sua morte, ou quando ele morreu, ele cessou o seu amor, mas aqui quer dizer que ele amou cabalmente, ele levou o seu amor por nós às últimas consequências, até sofrer morte de cruz. Então João está descrevendo o contexto. Jesus sabia que estava para morrer, e ele tinha assim no seu coração ainda um amor profundo, um amor que ele ia levar às últimas consequências, e também ele já sabia
que o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes que o traísse. Algumas vezes a gente tem a imaginação de que Jesus não sabia que Judas iria trair. É por isso que Judas estava ali ao lado dele. Aquele que mete a mão no prato de Jesus. Judas e Jesus estão comendo e a comida de Judas começa a baixar no prato dele. Judas leva a mão no prato. Jesus, me dá um pedacinho aí desse cordeiro aqui e puxa para cá para o prato dele. Amigo íntimo de Jesus. E Jesus sabia muito bem disso. E meus irmãos, eu imagino que se alguns de nós pastores, se a gente tivesse um presbítero assim, a gente não deixaria ele participar da Santa Ceia. Ah, presbítero, você quer me derrubar, né? Você quer me entregar, né? Então hoje também você não participa da Santa Ceia, viu, abençoado? Mas Jesus, irmãos, ele sabia de tudo. Ele conhecia o coração de Judas. Ele já sabia dos desígnios eternos, tanto para ele quanto para Judas. Mas ele permite Judas ali. Judas é aquele que reclina no peito de Jesus. Judas é aquele que mete a mão no prato com Jesus. É aquele que come com Jesus. E aí diz mais, irmãos, o versículo 3 é a outra declaração, que vai dizer que Jesus ele estava não só consciente da sua glória, ele não só estava consciente da sua morte, aliás, ele não só estava consciente da situação ali, mas ele também estava consciente de quem ele era. Olha só, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Ou seja, meus irmãos, Jesus sabia que ele era poderoso. Tanto que depois, alguns minutos depois, no jardim do Getsêmani, quando Judas chega, e aí então Pedro arranca daquela espada e corta a orelha de Malco, Jesus diz, olha, vamos parar com isso. Eu não preciso disso, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele mandaria legiões celestes para me defender. Jesus, ele tinha plena consciência de quem ele era. Ele tinha plena consciência de que ele não era par com aqueles discípulos. Ele era ímpar entre pares. Muito embora ele fosse parecido com eles, ele era totalmente diferente deles. Sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos. Aqui, meus irmãos, estava o destino da humanidade. Estava o nosso destino. Estava a nossa vida. Estava nas mãos dele. E de que ele viera de Deus. Ele lembrava que ele tinha deixado a glória eterna dele. Ele lembrava que ele tinha deixado o esplendor de Deus e tinha vindo. E ele também sabia que em poucos momentos, em poucas horas, ele haveria de estar sentado à destra de Deus, governando novamente o universo. Ele tinha plena consciência disso. Mesmo assim, meus irmãos, ele levantou-se, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, deitou água na bacia, e ele passou a lavar os pés dos seus discípulos. Meus irmãos, isso é demais, viu? Não há muitas palavras que tem como a gente expressar isso. Eu vou te dar um exemplo. Se fosse possível, alguns de nós, a gente vesse essas baratas aí no esgoto. Aqui tem muitas, para todo lado tem muitas baratas no esgoto. E a gente se compadecesse delas. E a gente, sendo humano, dissesse, não, eu quero me tornar uma barata, porque eu quero conviver com elas no esgoto. E eu vou para lá, e eu vou lavar os pés dela, viu? Dizem que debaixo da asa de cada barata tem 60 mil bactérias. 120 mil bactérias debaixo das asas da barata. Senão eu vou para lá e eu quero passar a ser tirador de bactéria debaixo da asa das baratas. E a gente começa a se andar por esses esgotos fedorentos aqui de Juiz de Fora, tirando bactéria debaixo das asas da barata. Meus irmãos, é justamente isso. Os discípulos não compreendiam. Nós ainda não conseguimos compreender exatamente como foi. Meus irmãos, eu imagino que lá no céu é bom demais. Lá no trono de Deus é bom demais. E Jesus, meus irmãos, ele se compadeceu de nós. E ele veio para cá, e se não bastasse ele estar no meio de nós, ele fez coisas para nós que nós julgamos muito inferiores.
E era isso que os discípulos achavam. Lá em Lucas, no capítulo 22, vai dizer que nesse momento começou a ocorrer uma contenda ali entre os discípulos, e eles começaram a perguntar: depois de Jesus aqui, quem é o maior? E eles então começaram a se perguntar: quem é o maior? Quem é o maior? E essa pergunta, irmãos, esse questionamento tinha sido induzido justamente por aquela falta de lavar os pés. E eles pensaram: não, de repente é Judas, porque ele é o tesoureiro. Não, de repente é João, porque é o discípulo amado. Não, de repente é Pedro, ou é Tiago, ou é... Irmãos, eles começaram aquela perguntinha, eles não tinham compreensão disso. Eles estavam diante do Todo-Poderoso. Eles estavam diante do ser mais importante do universo. Mas eles estavam mexendo com coisas triviais. Eles queriam saber quem era o maior. E de repente havia no coração de algum deles que eles eram até maior do que Jesus. Talvez alguns dissessem: não, Mateus é o mais importante porque ele é o mais rico. Então, irmãos, Jesus, sabendo essas coisas, ele levanta, não fala nada, ele tira a sua roupa, a sua túnica, ele veste uma toalha, um jaleco ou um avental de escravo, que era uma espécie de pano para secar os pés. Ele põe uma água na bacia e ele começa a se ajoelhar, meus irmãos. Ajoelhar. Era assim que se era lavado os pés, de joelhos. E ele faz tudo aquilo. E aí ele chega no Pedro: não, Jesus. Pedro com a consciência pesada, ele sabia que era ele quem devia ter feito aquilo. Não, jamais o Senhor vai me lavar os pés. E Jesus diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E o Pedro: Jesus, então lava a cabeça também, lava as mãos. E Jesus: Pedro, não precisa dessas coisas. Você já está limpo. Aliás, nem todos aqui estão limpos, porque tem gente que vai me trair. E aí, meus irmãos, aquela coisa, aquele evento causa uma profunda comoção. E aí Jesus toma a palavra, depois que ele se senta na mesa, ele faz a pergunta do versículo 12. Compreendei o que eu vos fiz? Essa pergunta não tem resposta. E a resposta para aquela pergunta, de repente Pedro: eu sei, Jesus, só quis dar em nós uma lição, né? Mas essa é uma pergunta também para nós aqui nessa manhã. Meus irmãos, vocês compreendem o que Jesus fez? E a resposta para essa pergunta é sim e não. Nós não conseguimos compreender a magnitude disso, mas nós conseguimos entender o que Jesus quis nos passar. E ele vai dizer: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus tinha consciência. Ora, se eu, sendo o Senhor, o Quírios, o Todo-Poderoso e o Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Meus irmãos, nós não vamos introduzir na igreja o sacramento da lavação de pés. A partir de agora na igreja, todo mundo vai lavar os pés, e começando do pastor, depois os presbíteros, os diáconos, os líderes, vão todo mundo lavar o pé de todo mundo. Meus irmãos, não dessa maneira que Jesus fez. Mas eu reconheço que nós precisamos lavar mais os pés uns dos outros. Reconhecemos que nós precisamos promover mais comunhão entre nós. Reconhecemos que somos nós quem devemos dar o primeiro passo rumo à comunhão. Os discípulos estão dizendo: não, eu sou maior do que o Tiago. O Tiago diz: não, eu sou maior do que o João. O João diz: não, eu sou maior do que o André. A palavra de Deus, meus irmãos, diz que cada um de nós devemos considerar uns superiores aos outros. Ou seja, reconhecer você superior a mim. E a gente vive um momento, meus irmãos, na igreja cristã, de maneira geral. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos.
E nós vivemos um momento em que nós não somos irmãos, nós somos colegas de igreja. Nós nos encontramos, nós nos reunimos, não como irmãos, como colegas. E às vezes há situação em que nós, os pastores, nem sabemos o nome dos membros da nossa igreja. Há momentos que o irmão passa pelo outro na rua, da mesma igreja, da mesma comunidade, e ele não reconhece o irmão. Vivemos um momento, meus irmãos, que no Brasil há mais ou menos 2.000 denominações evangélicas. 2.000 denominações evangélicas. Igreja Romana é evangélica, mas vamos incluí-la. Batista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus. Aí na Assembleia de Deus você divide um leque. Batista um outro leque. Presbiteriano mais um lequinho. E vai dividindo. Irmãos, é denominação. Não são congregações diferentes. São denominações diferentes. 2.000 denominações. Para 40 milhões de evangélicos. Porque muitas vezes, meus irmãos, nos falta primeiramente o amor. A tolerância. A compreensão. O respeito. E nos falta também humildade. Humildade de entender que nós precisamos uns dos outros. A humildade de entender que eu preciso de me fortalecer. E Jesus, ele termina o capítulo 13 dizendo: eu vos dou um novo mandamento, que assim como eu vos amei, vocês também amem uns aos outros. E ele diz qual que vai ser a maneira que vocês serão reconhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E nós vivemos um momento, irmãos, e eu digo sempre que nós nunca podemos sacrificar a verdade. A verdade de Deus nunca pode ser sacrificada. Mas a gente vive um outro momento. Você vai, por exemplo, entrar no Facebook e você vai ver denominações espetando outras. Zoação pelo Facebook. Nós vamos virando chacota diante do mundo por causa das nossas rixas entre denominações. Coisas muitas vezes periféricas, secundárias na nossa fé. E meus irmãos, nós precisamos ser mais amorosos uns com os outros. E ser amoroso, irmão, não é fazer declaração de amor, tipo Roberto Carlos. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Meus irmãos, eu tenho uma raiva dessa música, muito embora eu goste dela muito, viu? Não gosto dessa música. Porque, meus irmãos, se eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você, meus irmãos, eu tenho que demonstrar o meu amor por você. Tem que fazer, não um teatro, mas eu tenho que mostrar com a minha vida de que eu amo. Aí a gente abraça, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. É a música que a gente canta. E não tem problema a gente cantar essa música, mas ela não pode ser uma hipocrisia. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Não tem problema cantar essa música, mas tem que ser realidade, precisa ser verdade na nossa vida. E às vezes, irmãos, nós temos tanta dificuldade de demonstrar isso. Quer ver uma das coisas mais problemáticas na igreja? Chama junta diaconal. Ninguém quer ser diácono. Um presbítero, muitas pessoas querem ser. Porque presbítero parece assim, né, um status mais elevado do que diácono. Ah, ser diácono é muito ruim, porque tem que ser, é muito trabalhoso, a gente fica trabalhando demais. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus, que eu não vim para ser servido, mas para servir. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos dificuldade de nós servirmos aqueles a quem são semelhantes a nós. Aqueles os quais Jesus comprou com o seu próprio sangue e tornou filhos de Deus. Na minha época de seminário, irmãos, eu servi na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Eu servi lá junto com o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo esteve aqui pregando no congresso da mocidade, pessoa muito bacana. E uma coisa me chamou muita atenção na primeira igreja. Havia lá um diácono, eu não vou falar o nome dele aqui, não tem necessidade disso. Esse diácono era um dos caras mais ricos da igreja. A esposa dele é uma estilista muito famosa em Belo Horizonte.
E eu não quero, só para vocês terem noção, o cara vai para a igreja naqueles carros, BMW, Mercedes. E esse diácono, irmãos, na minha época eu ia com um terninho, que eu tinha um só, né, seminarista, um terno verde, quente, empesteado, da companhia de terno. E às vezes o pastor Ludgero me chamava para sentar lá na frente, com eles no púlpito. E às vezes a igreja lotava. E aí precisava colocar umas cadeiras assim, do lado, tipo essas que estão aqui. O terno desse irmão dava para comprar a moto que eu tinha, ainda sobrava dinheiro, viu? E aí dava a hora de buscar as cadeiras. As cadeiras ficavam lá embaixo no salão, tinha que andar um corredor, subir uma escada. Esse cara é empresário, muitos empregados, mas aquele irmão descia lá, juntava umas 5 ou 6 cadeiras, com aquele terno chique dele, botava aquelas cadeiras no ombro e começava a espalhar cadeiras para dentro da igreja. E aquilo me chamava muita atenção, porque muitas vezes, meus irmãos, nós começamos a achar que nós não precisamos de fazer determinadas coisas na igreja. Como é que eu vou ser diácono na igreja? Como é que o pessoal vai me mandar lá? Eu mando em todo mundo na minha empresa. Eu tenho um cargo de liderança. Eu sou chefe. Na verdade, lá na igreja, as pessoas tinham que fazer um banquinho para mim lá na frente, perto do pastor Eloy. Eu devia ficar do lado dele. Porque eu sou uma pessoa importante. Porque eu sou uma pessoa reconhecida. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus nos ensinou completamente o contrário. Ele disse que aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser servido, seja esse o primeiro de servir. E ele disse que todo aquele que se humilhar, será exaltado. Mas todo aquele que se exaltar, será humilhado. E, meus irmãos, eu termino essa mensagem aplicando as palavras do Senhor de Efésios, no capítulo 2, quando Paulo vai, nos parece, pregar João 13, e ele diz o seguinte: deve haver dentre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, e tendo forma de homem, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, olha quem é Jesus, olha quem era e o que ele estava fazendo, no momento derradeiro da sua vida, um momento de angústia. Ele ainda tem tempo de demonstrar amor, e nós precisamos demonstrar amor. Nós, os pastores, precisamos demonstrar mais amor uns pelos outros. As igrejas precisam demonstrar amor uns pelos outros. Os irmãos dentro de cada igreja precisam demonstrar amor. Aí você pergunta: pastor, como que eu demonstro amor? Eu vou lavar o pé? Irmão, acha a sua maneira de lavar o pé. A maneira de lavar o pé é a maneira que o outro está precisando. O outro está precisando de uma carona no dia de chuva, dá uma carona para ele. O outro está precisando de um oi, um olá, um boa noite, um bom dia, um boa tarde, cumprimenta ele com amor. O outro está precisando de uma visita no hospital, visite-o. O outro está precisando de uma ajuda financeira, ajude. Não, pastor, isso já pegou pesado demais. Quem prestar dinheiro não é de Deus não, viu? Então dá o dinheiro para o irmão de uma vez. Toma, irmão, para te abençoar. Toma aqui para te ajudar. Ore pelo irmão. Oh Deus, abençoa aquele irmão, na casa dele, na família dele. Meus irmãos, nós não podemos ficar nos tornando como os discípulos. Quem é maior do que o outro? Lá na igreja o maior é o pastor. Depois o maior, um pouquinho abaixo dele, é o vice-presidente. Aí depois vem o secretário do conselho, o tesoureiro do conselho, vem os presbíteros, e aquele fulano de tal
é a mosca do cocô do cavalo. Não, irmãos, no reino de Deus não tem maior nem menor. No reino de Deus tem filhos, filhos de Deus. Tem irmãos comprados com o mesmo sangue, eleitos, escolhidos, adotados pelo mesmo Pai. Como irmãos, vamos amar uns aos outros, vamos lavar os pés uns aos outros, porque foi na cruz e foi através da cruz que Ele nos possibilitou essa graça de sermos irmãos uns dos outros. Que Deus nos abençoe e que tenhamos dentro de nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sempre. Deus abençoe.